Olá, amigos amantes da sétima arte. Tudo tranks com vocês? Depois de um período sabático, estamos de volta. E hoje, com o relato de terror, O Sacristão do Diabo. Esperamos que vocês gostem. Mas antes não esqueçam de se inscrever, curtir, ativar as notificações e compartilhar. Isso é muito importante para o canal. E vamos lá. Não veja este vídeo se estiver sozinho. Eu não tinha terminado de digerir suas palavras quando algo começou a zunir muito forte. Um som muito alto que entrava nos ouvidos. Se não estivéssemos ali escondidos entre os espinhos, com certeza teria nos derrubado, especialmente se tivesse pego nossas bicicletas. Tapei os ouvidos e não conseguia ouvir Pedro, que tentava me gritar algo. Não sei como explicar, mas algo aconteceu. Lá em cima, sobre nós, flutuando. Escrevo para vocês de Sumaré, São Paulo, Brasil, porque trabalho em um pequeno hotel. Mas eu nasci e cresci em um bairro chamado Itaquera, que depois da Copa do Mundo de 2014 entrou no mapa por causa do estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena. Mas essa é outra história. Tenho 55 anos. E o que vou contar aconteceu quando eu tinha 11 anos, quando aquele bairro era muito diferente do que se tornou. Muita gente tinha ido trabalhar no centro de São Paulo e em outras cidades, incluindo meu pai. E era visível como isso estava ajudando a levantar o bairro com todo o dinheiro que mandavam de volta. A vida girava em torno da missa de domingo, ou quando o padre achava necessário dar orientação ao povo, inclusive sobre como investir seu dinheiro. Ao contrário do que se pode pensar, a igreja não pedia muito, embora tenham consertado as goteiras e o teto, que quase caía sobre nós em mais de uma ocasião. O sacristão era um senhor do bairro Penha de França, uma das poucas pessoas que não tinham nascido em Itaquera, a única, na verdade. Mas ele já servia ali há anos. Quando chegou parecia um vadio, mas quando o sacristão anterior morreu, ele se ofereceu imediatamente para ser o encarregado da limpeza e manutenção da igreja e de preparar o necessário para as celebrações. Eu sempre o odiei, juro que o odiava, embora não soubesse por quê. O novo sacristão era muito bom no trabalho, a igreja estava mais bonita do que nunca, e as celebrações se tornavam cada vez maiores, reunindo todo o povo, literalmente todos, e não passávamos de 1000 pessoas. Mas ele era tão apaixonado, e falava com tanta devoção das celebrações e com tanto zelo do que preparava que as pessoas não podiam dizer não. O bairro parava sempre que havia algo importante na igreja, especialmente as festas da Nossa Senhora, que sempre foram as mais importantes. Agora, com o empenho do novo sacristão, todos se envolviam. Por exemplo, ele organizava a procissão para os bairros vizinhos, e a participação era tanta que ninguém ficava para cuidar do nosso bairro. No entanto, o sacristão se oferecia para ficar. Todos recusavam no início, pois era seu esforço que organizava tudo, e o próprio padre dizia que ele deveria ir à frente, ao lado da Nossa Senhora. Mas ele insistia. Dizia que a Virgem era a protetora do vilarejo e que, como ele não havia nascido ali, cabia a ele ficar. As pessoas admiravam sua humildade, mas eu o odiava tanto que sugeri aos meus amigos que pegássemos nossas bicicletas, fingíssemos seguir a procissão e antes de chegar ao primeiro bairro, voltássemos para aproveitar o lugar vazio. Convenci Marcos, Pierre e Miriam, a única menina que andava conosco de bicicleta, embora fosse um ano. Não tínhamos só o gosto por andar de bicicleta em comum. Todos nossos pais tinham ido para o outro lado. No dia da procissão, tiraram o vestido e o manto normal da Nossa Senhora de tamanho real e a vestiram com um traje que haviam mandado fazer com o dinheiro que o sacristão reuniu. Nós já estávamos preparados e nem saímos antes para não levantar suspeitas. Quando a procissão começou à tarde, saímos como se nada estivesse acontecendo. Às vezes íamos à frente, às vezes ficávamos atrás com a patrulha e um caminhão cuidando dos idosos que iam mais devagar. Quando chegamos ao vilarejo mais próximo, ainda menor que o nosso, ouvimos a recepção e, na confusão,
Tomamos um caminho escondido ao lado da estrada para que ninguém nos visse. Pedalamos com força até chegar ao nosso bairro, que estava deserto. Nem os cachorros ficaram. Começamos a dar voltas por todos os lados, atravessando zonas que nos davam medo. Andamos pelo vilarejo até cansar. Então entramos na loja do Carlos para roubar refrigerantes e discutimos se deveríamos ficar ali ou alcançar a procissão mais tarde. Eu não queria, mas todos tinham medo de ficar sozinhos e de sermos repreendidos. Eu sabia que a repreensão era inevitável. Foi então que ouvimos um som vindo de dentro do vilarejo, música saindo das grandes caixas de som da igreja. Mas não havia ninguém ali, apenas o sacristão, que nunca permitiria que usassem as caixas de som. Talvez alguém mais tivesse tido a mesma ideia de se esconder. Embora odiasse o sacristão, sentíamos que era nossa obrigação ver o que estava acontecendo. Afinal, eu respeitava a igreja, mesmo tendo abandonado a procissão. Fomos até a igreja rapidamente e paramos antes de chegar, para não sermos vistos. As portas estavam abertas, a música saía de dentro e havia um brilho de luzes vermelhas. A música era religiosa, mas nada que conhecêssemos. Miriam queria ir ver. Pierre sugeriu buscar ajuda. Ouvimos risadas vindas da igreja, de uma mulher e depois de um homem, parecendo brincar. Uma jovem saiu da igreja e um homem nu a seguiu, tentando agarrá-la. Ela não parava de rir e estava vestida com o manto da Nossa Virgem. Ela xingou, talvez de susto ou raiva, mas a dupla parou, percebendo nossa presença. Chamaram-nos, dizendo que não fariam nada, que estavam se preparando para a procissão. A mulher vestida de virgem disse algo e o homem correu para dentro da igreja. Ela continuou andando em nossa direção, dizendo que não faria nada, que era uma virgem escolhida e nos encontraria se tentássemos fugir. Suas palavras soaram como uma ameaça real, algo prestes a acontecer. Precisávamos agir rápido. Pedro e eu decidimos atrair a atenção da mulher para a igreja, dando tempo para Idé escapar pela estrada e buscar ajuda. Tomamos as bicicletas e pedalamos em direção à mulher, quase caindo, mas conseguimos avançar. Da igreja saiu o homem e o sacristão, ambos sujos de sangue. Ele nos chamava, mas não paramos, pedalando o mais rápido possível. Sentimos um alívio quando deixamos de vê-los, mas continuamos pedalando até a estrada. A bicicleta de Pierre começou a perder velocidade, e ele gritou que alguém se aproximava. Não parei de pedalar até chegar à estrada, subindo uma pequena colina e finalmente descansando. Do alto, vi o bairro deserto, a igreja ao longe sem luz. Ouvi um grito distante. Escondi minha bicicleta e me agachei entre os arbustos. Vi Pierre passar com algo atrás dele, sumindo na escuridão. Ouvimos um zumbido, mas sem ver nada. Corri de volta ao vilarejo e me escondi entre os espinhos, sentindo um peso no peito como o magnetismo de ímãs. Algo flutuava sobre nós, afastando-se em direção à estrada. Perguntei a Pierre o que era, e ele disse que saiu da igreja com o sacristão. Perguntei pela bicicleta dele, que ficou para trás. Decidimos esperar por um caminhão para nos dar carona, mas isso era raro naquela hora. Quando um caminhão parou para desviar da bicicleta, corremos e nos penduramos na traseira. Rodeamos o bairro, vendo a igreja apagada. Ouvi um zumbido distante, mas sem a pressão no peito. Ao chegar ao vale, saltamos e corremos pelo caminho que conhecíamos bem, ouvindo alguém chorar entre as árvores. Encontramos Miriam machucada, com um hematoma no rosto. Disse que algo a levantou, a jogou no chão. Um homem negro com o manto da Virgem a atacou, mas conseguiu escapar. Pedimos ajuda e a levaram ao médico. A igreja estava vazia e cheirava a sangue. Não encontraram o sacristão ou sinais de outros. Acreditaram que foi um roubo e rezaram pelo sacristão. Procuraram por Marcos, mas não encontraram nem sua bicicleta. Sua mãe disse que ele foi para o outro lado com o pai.
Dias depois, ela deixou o bairro, abandonando até os cachorros. Eu e Pierre cuidamos dos cachorros para lembrar de Marcos. A história virou uma lenda. Ninguém falava mais sobre isso. Aos 15 anos, fui para o outro lado com minha mãe. Pierre e Miriam se despediram de mim na estação de ônibus, prometendo lembrar daquela noite. Pierre foi para a Praia Grande e Miriam fugiu com uma moça. Escrever esta história é minha forma de manter a promessa de lembrar e contar o que aconteceu. Boatos dizem que o corpo de Marcos e do sacristão estão enterrados embaixo do altar da igreja do Hospital Santa Marcelina, onde por mais de uma vez quase perdi minha vida. E você? Conhece alguma história assustadora do seu bairro? Tem lembranças de sua infância ou simplesmente esqueceu tudo? Conte para nós nos comentários.